Olá a todos, sejam muito bem-vindos. Estamos iniciando mais uma videoaula. Esta é a aula de número 6. Iremos utilizar o nosso livro Conexões com a Física dos seguintes autores, livro do PNLD. Na aula passada nós deixamos uma atividade para casa e antes de corrigir a atividade de casa, vamos ver aqui alguns conceitos que nós iremos abordar. Aqui está o nosso primeiro conceito a ser abordado, é o conceito de potencial elétrica. Então, energia, potencial elétrico, mede a energia potencial por unidade de carga em um determinado ponto do espaço em que exista um campo elétrico. Então, potencial elétrico é a razão entre a energia gasta por unidade de carga. Em outras palavras, nós podemos dizer que potencial elétrico é o trabalho realizado para deslocar uma carga de um ponto A até um ponto B qualquer. Deixa eu melhorar isso aqui. De um ponto A até um ponto B. Então, potencial elétrico é o trabalho realizado para deslocar uma carga elétrica. Então, feito isso, deixe-me exemplificar isso. Aqui está, mais ou menos. Você tem uma carga elétrica que se desloca de um ponto A até um ponto B. Para fazer isso, você precisa ter um potencial ou ter uma diferença de potencial e assim realizar um trabalho para deslocar esta carga. Além desse conceito, eu queria trabalhar também com vocês, só voltando aqui, esta equação é a mesma que nós abordamos agora há pouco. Potencial é o trabalho por unidade de carga. Se você fizer meios pelos extremos, vai chegar nesta relação. Então, vamos agora aqui ver um pouquinho sobre o conceito de superfícies equipotenciais. O que são superfícies equipotenciais? Se eu tenho uma superfície qualquer, então nós dizemos que elas são equipotencial. A palavra equi vem do latim, quer dizer igual. Então, numa superfície equipotencial, os potenciais são iguais. Por exemplo, eu tenho aqui 3 potenciais. Se eles estão na mesma superfície, nós podemos dizer que eles são iguais. E aí nós podemos ter também de formas concêntricas o potencial em qualquer ponto aqui dessa superfície é sempre o mesmo. O potencial em qualquer ponto aqui é sempre o mesmo. O que vai haver a diferença é de B para A ou de 2 para 1. E assim a gente tem uma diferença de potencial. No entanto, numa superfície, os potenciais são o mesmo. E agora, se nós temos nesta relação, eu sei que o potencial de 1 é maior do que o de 2, é maior do que o de 3, mas, no entanto, em qualquer ponto aqui, nós dizemos que o potencial é o mesmo. E, neste caso, nós temos a seguinte relação. Campo elétrico vezes a distância é igual a DDP, ou a diferença de potencial. Então, basicamente, no nosso exercício, na atividade de casa, nós iremos utilizar estes conceitos. Vamos lá? Então, vamos lá. Aí está, na aula passada nós deixamos as questões 5 e 6 para ser respondidas. Questões 5 e 6, então vamos fazer agora a leitura. Eu previamente já respondi para que a gente possa ganhar tempo. Então vamos lá. Questão 5. Vamos fazer só a leitura. Uma partícula carregada com uma carga elétrica de menos 5 microcoulomb é colocado no ponto A, neste ponto aqui, do campo elétrico uniforme gerado por duas placas eletrizadas com quantidades iguais de cargas elétricas, porém de sinais opostos conforme representado na figura. Deixe-me melhorar esta imagem. Vamos lá. Aí. Só um pouquinho. Aí está. Sendo 200 volts a diferença de potencial elétrico entre as placas, ou seja, eu tenho uma placa aqui carregada positivamente, uma placa aqui carregada negativamente, então a diferença de potencial entre elas é de 200 volts. Então,
continuando, a pergunta é: calcule, desprezando as ações gravitacionais, letra A, o valor do campo elétrico entre as placas. Então, vamos acompanhar aqui nossa resolução. Previamente dito, o objetivo de fazer antes é para que o vídeo não fique tão longo, tá bom? E a gente possa ganhar tempo. Aí está, agora há pouco eu mostrei uma equação para vocês, e a equação que eu mostrei para vocês era da seguinte forma: campo, deixa eu mudar aqui a cor, gente, campo vezes a distância igual a DDP. Então, o que nós fizemos aí é só isolar. Campo é igual a DDP dividido pela distância, só isso. Então, vamos lá. Conforme nós vimos... Opa, deixa eu ver um pouquinho aqui, gente. Conforme nós vimos no texto, o campo elétrico entre as placas é de 200 volts e a distância entre as placas é de 4 milímetros. Vejam só, gente, é de 4 milímetros. Portanto, nós temos que transformar essa distância de milímetro para metros. Como? Eu prefiro, a gente tem vários métodos, mas eu prefiro aquele que a gente usa a escala: metro, decímetro, centímetro, milímetro. Ou seja, eu tenho 4 milímetros. Então, para transformar em metro, eu volto 3 casas. Se eu volto 3 casas, vai ser 0,00. Aí está, 3 casas após a vírgula. Então, 4 milímetros é a mesma coisa que 0,004 metros. No entanto, eu prefiro escrever isso aqui em notação científica, que é 4 vezes 10, sempre em potência de base 10, elevado a menos 3. De onde é esse menos 3? A distância daqui até aqui, ou seja, quantas vezes nós deslocamos a vírgula. Então, aí está. Transformei 4 milímetros em metros, por isso ficou o valor 10 elevado a menos 3. Então, ficamos com 200 dividido por 4 vezes 10 elevado a menos 3. 200 dividido por 4 dá 50. 200 dividido por 4 dá 50. Propriedade da potência está no denominador, eleva para o numerador, ele sobe com o sinal da potência contrário. Está negativo, sobe positivo. Logo, eu posso colocar este zero, retirando ele, aumentando 1 na potência. Então, o campo elétrico entre as placas é 5 vezes 10 elevado a 4 volts por metro. Vamos ver agora o item B, o que diz o item B. Vamos lá. No item B, o trabalho realizado pela força elétrica no transporte da carga elétrica até a placa positiva. Agora, nós queremos o trabalho da carga até a placa positiva. Então, vamos lá. Vamos ver a nossa resolução. A diferença de potencial entre a placa onde se encontra a carga é isso aqui. O campo elétrico nós encontramos no item A. A carga foi dada, ou melhor, desculpa, a distância está no desenho do ponto A até a placa. Vamos voltar lá para que vejam novamente. Do ponto A até a placa, eu tenho uma distância de 3 milímetros. Fazendo a transformação mais uma vez, não é necessário, mas eu vou colocar aqui para que vocês acompanhem. 3 milímetros até metro, eu voltaria 3 casas, então é 0,003. Deixa eu me corrigir isso aqui, para que não fique tão feio assim. 0,3 metros. Melhorar essa letra. 0,3 metros, ou seja, isso é a mesma coisa que 3 vezes 10 elevado a menos 3. Aí está. Então, feita essa conversão, podemos voltar lá para a nossa equação e resolver. Vamos lá.
Vejamos que o campo elétrico nós encontramos no item A. O potencial nós queremos saber do ponto A até a placa, então o potencial de PA ou da placa até o ponto A é o que nós queremos saber. A distância é 3 vezes 10 a menos 3. Portanto, multiplicando 3 vezes 5, você vai encontrar, deixe-me melhorar aqui, para facilitar a nossa compreensão. Deixe-me afastar aqui. E assim a gente pode expandir a explicação de modo que fique compreensível o entendimento. Então vamos lá. Eu vou colocar na mesma cor. Potencial de PA, ou seja, da placa até o ponto A, será 3 vezes 5, 15, vezes 10, repete a base, que é 10, e somos expoente. Eu possuo 4 e devo 3, eu possuo 1. Por isso que 10 elevado a 1 é 10, e 15 vezes 10 dá 150. Aí está. Mas observe que a pergunta para nós não é qual o valor do potencial. A pergunta para nós é qual o trabalho. Então, como nós abrimos a aula mostrando a equação do trabalho, que é a razão entre potencial, é a razão entre o trabalho ou a energia por unidade de carga. E aí a gente faz o seguinte. Eu sei que o potencial da placa até o ponto A é 150. Portanto, do ponto A até a placa é o potencial contrário. É como se você mudasse de valor, simplesmente invertendo a polarização, os polos, vamos dizer assim. Então, o potencial ele é negativo. Veja só, se eu disse que o potencial de P até A é 150, então o potencial de A até P é menos 150, ok? Então, aqui está o trabalho, que nós não sabemos, queremos saber. E a carga, ela está negativa. Voltemos lá para que a gente possa analisar. A carga, ela tem um valor negativo, ó, menos 5 microcoulomb. Então, ficamos com... Voltamos. Ficamos com... Multiplicando, mais uma vez, meios pelos extremos, trabalho de A até P será igual a 150 vezes 5, 150 vezes 5, eu vou abrir aqui minha calculadora para que fique registrado, tá? Só por isso. 150 vezes 5 vai dar igual a 750. Menos por menos dá mais, vezes 10 elevado a menos 6. Portanto, você desloca a vírgula duas casas, porque eu preciso que a notação científica seja um número entre 1 e 9. Então, eu desloco a vírgula daqui, ó, 1, 2, aumentando a potência. Tá? Menos 6, aumentando 2, ele agora passa para 1,7 vezes 10 a menos 4 joules. É o trabalho gasto para deslocar a partícula do ponto A até a placa. E o contrário, o potencial negativo da placa até o ponto A. Ok? Então vamos agora analisar a letra C. A letra C nós queremos saber qual é a intensidade da força elétrica que atua sobre a partícula. A intensidade da força elétrica atuando sobre a partícula é dada por esta equação. Força elétrica vezes a carga vezes o campo elétrico. Então, substituindo todos os valores, quem é a carga? Veja que no item anterior nós dissemos que a carga é negativa, mas na nossa equação ela está em módulo, portanto fica positivo. 5 vezes 10 elevado a menos 5. E quem é o campo elétrico? O campo elétrico nós achamos ele no item A. Só um pouquinho. O campo elétrico
achamos ele. Vamos lá. Campo elétrico, achamos ele no item A. 5 vezes 10 a menos 4, elevado a menos 4. Portanto, deixe-me exemplificar aqui. Força elétrica será igual a 5 vezes 5, 25. Deixe-me voltar para a mesma cor. 5 vezes 5, 25. Repete a base e soma os expoentes. Menos 6 mais 4 dá menos 2. Deslocando a vírgula duas vezes, eu ficaria com força elétrica igual a 0,25 vezes 10 elevado a 2 vezes 10 elevado a menos 2. Força elétrica seria igual a 0,25. Repete a base, soma os expoentes. Menos 2 mais 2, 0. Portanto, aqui está o nosso valor. Todo número elevado ao expoente 0 é igual a 1. 0,25 vezes 1 dá 0,25. Vamos para o item D. No item D diz o seguinte: a diferença de potencial elétrico entre os pontos A e B, sendo B um ponto qualquer da placa positiva, sendo B um ponto qualquer da placa positiva. Então, veja só, nós já calculamos o potencial. Então, já vimos o potencial entre o ponto A e B da placa, em qualquer ponto da placa positiva. Portanto, a gente pode resolvê-lo de uma maneira bem simples e bem prática. Vamos ver aqui. A diferença de potencial entre A e B, nós já vimos que é 150. Então, eu estou chamando B da placa. Veja lá em cima. Foi isso que nós falamos, só um pouquinho. Foi isso que nós falamos neste ponto aqui, ó. Potencial entre A e P é menos 150. Por isso, é só repetir lá. A diferença de potencial entre o ponto A e a placa positiva, nós já havíamos feito anteriormente, e ele vale menos 150, certo? Sendo B a placa. Agora, se nós dissesse qual a diferença de potencial entre B e A, era só inverter a polarização, era só inverter o valor, 150 positivo. Agora, vamos para a questão de número 6. Na questão de número 6, temos o seguinte: observe os pontos M, N e P assinalados nas placas paralelas realizadas com cargas elétricas de mesma intensidade e sinais opostos. Os pontos M e N pertencem à placa positiva. M e N pertencem à placa positiva e P pertence à placa negativa. Sendo 400 volts a diferença de potencial elétrico entre as placas e 1 centímetro a distância entre M, N e P, e 6 milímetros, só um pouquinho, 6 milímetros, a distância entre as placas. Qual é a diferença de potencial elétrico entre os pontos letra A, M e N? Então, vamos lá, vamos anotar aqui, sabendo que o texto nos diz que essa placa N e M é positivo e aqui é negativo. Portanto, se nós quiséssemos o potencial de M a P, ele seria positivo, como está sendo dado aqui. E se quiséssemos o potencial, o contrário, de P a N, ele seria negativo. Só isso. Agora vamos analisar o que está sendo pedido em cada uma das situações. Lembrando que aqui é positivo e aqui é negativo. Então, qual é letra A? A diferença de potencial na letra A entre M e N. Lembrando que M e N estão numa mesma superfície equipotencial, estão no mesmo potencial.
Se eles estão no mesmo potencial, a diferença de potencial entre eles é nula. Isso aqui é a mesma situação que um pássaro quando pousa num fio. Ele pousa num potencial único, por isso ele não é eletrocutado. Então, aí está a nossa relação. Se está num potencial único, a diferença de potencial é nula, portanto, não há corrente elétrica circulando. Então, no item A, quando ele pede a diferença de potencial entre M e N, cá está ela, a diferença de potencial entre M e N é nula, ok? Vamos agora para o item B, para que o vídeo não fique tão longo. No item B, nós queremos a diferença de potencial entre M e P. Então, a diferença de potencial entre M e P, deixe-me apagar isso aqui, porque agora muda tudo. A diferença de potencial entre M e P, ó, cá está ele, ó. Diferença de potencial entre M e P é só você fazer. Potencial de M e P é o valor fornecido na questão. Neste caso, como a placa M é positiva, então o nosso potencial ele é positivo. Novamente, no item C, ele vai perguntar qual é a diferença de potencial entre N e P. Então, vamos lá, diferença de potencial entre N e P, cá está ele. Vamos apagar isso aqui, porque agora já muda tudo. Queremos saber a diferença de potencial entre N e P. Lembrando que a placa, deixa eu melhorar isso aqui. A placa N é positiva, por isso o potencial fica positivo. M tem o potencial de 400 volts, N é uma superfície equipotencial, portanto é 400 volts. Logo, a nossa diferença de potencial do item C é o mesmo do item B. Bem, pessoal, aí está a resolução do nosso exercício da aula passada. Para a aula da próxima semana, eu quero propor que vocês façam as questões de número 7, questões de número 7 e 8. Questão de número 7 e 8 é o exercício da próxima semana, tá bom? Na próxima semana a gente começa a aula resolvendo as questões 7 e 8. Até lá, tenham todos um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.